Nesse Gazine especial, eu vou fazer uma resenha-zine do lançamento do álbum de HQ Renovaceno, do Edgar Franco, conhecido artisticamente como Cyberpagé. Eu não assisti ontem, no domingo, do dia 2 de maio de 2021, mas assisti hoje, dia 3 de maio. Eu assisti a entrevista feita pelo Diego Elcuri, um dos que capitaneam a editora Merda na Mão, que faz a entrevista, fizeram várias entrevistas já com vários autores, parece que é a 50ª entrevista esta, com o Edgar Franco agora, nessa última entrevista. O Edgar, ele perpassa toda a trajetória dos trabalhos artísticos dele, que envolvem até os fanzines, o fanzinato, mas ele perpassa de uma maneira que explicita e explica que a conjunção que ele tem para com os outros autores, os outros que são convidados ou que trabalham junto, ou também quando ele é convidado, tanto na área dos quadrinhos, dos fanzines, como da música e do trabalho artístico sonoro que ele vem fazendo já desde décadas. Eu lembro que no início, quando ele fazia mestrado na Unicamp, ele inclusive fazia resenhas de CDs. E aí essas resenhas do site que ele havia elaborado, ele recebia CDs de várias gravadoras pequenas, médias e até algumas grandes do Brasil e do exterior, e ele fazia as resenhas. Então era interessante como ele trabalhava isso. E ao mesmo tempo ele foi criando trabalho sonoro, que chegou ao Posse Mantantra, a banda dele, né, que é dele, a banda é dele, mas na verdade ele tem colaboradores, né, mesmo nas performances, na parte tecnológica, né, alguns deles são o Luiz Fers, que fez essa máscara aqui para mim, a esposa dele, a Rose, né, e vários outros que colaboram. Mas o foco dessa entrevista é justamente essa HQ Renovaceno, que é uma espécie de HQ. É uma HQ poética, um álbum poético com 3 capítulos. Eu fiz um dos pós-fácios, eu fiz a Daniele Barros, a Quarta Sacerdotisa, fez outro pós-fácil, e o prefácio do Otávio Aragão. Mas o trabalho dele é um trabalho de renovação do Edgar Franco, do Cyberpagé, de renovar com relação até a tecnologia, porque ele emprega uma tecnologia na primeira HQ que traz fotografias transformadas em preto e branco com linhas por algum programa de computador, com software, que tem até um rodapé com um texto, mas em código binário. E a arte, como eu disse no meu pós-fácil, lembra um pouco os quadrinhos preto e branco de Tom Sutton, que chegou a publicar até na antiga cripta da RGE. Mas é um trabalho em que o Edgar ele fala da questão relativa ao próprio humano e à própria natureza e ao que está acontecendo, e um pouco também tendo a ver com a relação da perda que ele teve recentemente do pai dele para o Covid. Então é uma entrevista impactante, porque traz uma condução de todo o universo desenvolvido pelo Edgar Franco Cyberpagé, e também mostra as ligações que ele tem feito em todo esse transcorrer com várias pessoas, vários artistas, vários autores do Brasil e do mundo afora, especialmente da área de quadrinhos, de fanzines e também de música. E de música fora dos moldes e dos padrões tradicionais. Então, a entrevista demonstra realmente uma amplitude típica de um artista que se desenvolve.
mas um artista com uma consciência de um poder de foco e de desenvolvimento em relação a temáticas que são atinentes não só a um artista, mas são atinentes também a qualquer pessoa de qualquer profissão que tenha conscientização de seu trabalho no âmbito de uma vida arte em prol a si e à humanidade. Então, isso é um grande exemplo, não importa se a pessoa singue pela área da medicina, da engenharia, da advocacia, da política, o que é raro, mas tem, de áreas ambientais, de quaisquer áreas, até aquelas áreas que são tidas como áreas menores. Eu vou dizer a área, por exemplo, de um gari, não é menor, é uma área em que ele pode trabalhar ali artisticamente como uma pessoa ativa e que colabora na vivacidade e na manutenção da vida da sociedade. O valor para essas pessoas de âmbito menor, entre aspas, deveria ser um valor atribuído maior, em proporção à dificuldade e ao grau que elas têm de executar e de elaborar todos os dias praticamente o mesmo tipo de atividade. Se a pessoa tem a arte internamente internalizada com um fator de autoeducação e de educação, aloeducação vinda de fora também, mas que tem a ver com um processo de desenvolvimento consciente, ela vai exercer e vai elaborar isso da melhor forma possível. Infelizmente, as sociedades não atribuem uma régia, uma recompensa à altura de cada trabalho desses. Só alguns outros trabalhos que elas concebem valores mais altos. O próprio Edgar Franco, como artista, não teria tal recompensa e nem é o que ele busca. Ele tem no fazer profissional como professor, e ele revela na entrevista, inclusive, quanto ele ganha, o que é interessante para as pessoas entenderem melhor. Enfim, e tem também a tônica dele para com o pai dele e essa perda para o Covid. E eu conheci o seu Dimas, o pai do Edgar, e realmente a influência do seu Dimas na estrutura psíquico-educativa, artística do Edgar Franco, do meu nobre amigo irmão Edgar Franco. Nós nascemos na mesma cidade de Tuiutaba, Minas Gerais, e a gente elaborou alguns trabalhos juntos depois que a gente se conheceu pelo fanzinato. Eu falo disso num dos meus gazines. Mas aquela influência do seu Dimas para com ele foi muito forte, tanto que repercute nessa assombrosa, espetacular entrevista que todos devem assistir. Eu realmente me senti mais impulsionado ainda a escrever sobre isso, mas eu preferi então falar, porque vai mais rápido e porque também eu crio algo renovado, né? Não só no texto. E aí eu incentivo vocês também a assistirem, né? É isso. Então, parabéns pela HQ Renova Seno, do Edgar Franco, o Ciberpagé. Parabéns a todos os envolvidos, à editora também, e ao Omar El Khoury, um grande artista que sabe do potencial do ser humano e que trabalha em prol a isso, mas o histórico de arte ainda me permeia, assim como permeia o histórico de arte do Ciberpagé, o Edgar Franco, que é o que vocês vão ver nessa entrevista, que eu vou deixar o link aqui. Eu acho que a poesia, ela tem ficado algo cada vez mais marginal. E aí eu encaro a poesia de uma maneira um pouco mais ampla, né? A poesia que está na música, que está na produção quadrinística, que está, por exemplo, no nosso quadrinho, que a gente chama de quadrinho poético-filosófico, a poesia que está aí embrenhada na essência da cultura, daquilo de mais profundo e denso, e para mim fundamental, que existe na cultura humana, está ficando em segundo plano, né? A gente está vivendo uma era em que o que domina a visão e a concepção e o status quo é um pragmatismo, e esse pragmatismo ele vai caminhando para algo que é até pré-medieval, quando você tem esse neoliberalismo alinhado a um neofascismo, né, e também a uma ascensão obscura de uma monocracia monoteísta. E o que a essência disso, e o que essas editoras estão fazendo para mim, é a mesma coisa. Você está fazendo em essência. Só que o termo fanzine, em determinada conjuntura, dentro do contexto
por exemplo, até dos quadrinhos. Não, eu não faço fanzine, porque fanzine tem a cara de ser uma coisa de amador, é uma coisa do cara, eu faço álbum em quadrinho. Pô, isso aqui, cara, ó, é álbum em quadrinho, mas isso aqui também é fanzine na essência. Por quê? O que tá por trás disso? Paratopia. Eu falo sobre meu universo ficcional, sobre as coisas que me incomodam, que me fazem pensar, que me transformam como ser humano, sem nenhum crivo de nenhum editor, sem ter que pensar no que eu vou vender, no que vai acontecer depois. Né? E eu publico esse material, e aí a gente tem aí editores parceiros que têm essa mesma perspectiva, como eu falei agora aí com a merda na mão, mas tem lá o Henrique Magalhães, que já abriu as portas para mim, até a editora Criativo, que já também tem trabalhado também um pouco nessa perspectiva. Então, o que acontece? O pai viu, é uma das últimas coisas que meu pai viu do meu trabalho, ele viu na câmera as esculturas e ficou encantado e falou que queria ler a história, mas não vai ler. Assim como o Renovaceno é o primeiro álbum que eu lanço, isso é muito emocionante e triste para mim, que é o primeiro trabalho que eu lanço que meu pai não vai ler. E todas as vezes são HQs que refletem se será que nós conseguimos compreender o humano a ponto de ultrapassarmos aquilo que nós entendemos como humano? Será que não falta uma conexão maior com essa nossa visão cósmica para que a gente compreenda o que é o humano? Então, essa HQ aqui, que é uma HQ que eu amo, que é a Intrangenia, ela fala sobre isso, basicamente. Ela fala de dois seres tecnogenéticos, híbrido de humano com outros animais, no fim da aurora pós-humana, uma era apocalíptica também. Então as HQs todas aqui são praticamente dentro desse território distópico que nós estamos experienciando, mas acelerando para um futuro. Tá bom? Então, um abraço a todos.